República Oligárquica, Café com Leite, 1894-1930. Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Dando sequência ao nosso conteúdo de História do Brasil, após falar da Primeira República, que foi aquela chamada de República da Espada, nós iniciamos agora uma outra república, que também tem apelido, vai ser conhecida como República Oligárquica, ou também chamada de República do Café com Leite, e ainda mais à frente de República Velha. É uma forma, de governo, que nós já sabemos, a república, em que as pessoas escolhem os seus representantes. Mas aqui, esse novo modelo de república, vai ocorrer um revezamento do poder presidencial, especialmente entre dois estados, ambos cafeeiros, que é São Paulo e Minas Gerais. Então a gente vai entender melhor como que funcionava esse esquema na chamada República Oligárquica. Então, um dos aspectos políticos mais importantes que nós temos que ter em mente está os mecanismos de manutenção desta estrutura de poder. E um dos principais era a política dos governadores, que consistia no fato de que governadores dos estados tinham como objetivo arrebanhar votos de seus distritos para o presidente e, por sua vez, o presidente trocava ações, com os governadores. Então, quer dizer, existia aí uma relação de troca de favores, de troca de ações que tinham o objetivo, primeiro, de fazer com que os governantes já pré-escolhidos fossem eleitos. Então, essa que é a dinâmica do período em questão. Dentro disso, nós temos aí o que nós podemos chamar de um vocabulário eleitoral, ou seja, determinadas expressões, determinados títulos que podem auxiliar no entendimento das questões políticas que aconteciam nesse momento. Então, por exemplo, curral eleitoral era a expressão utilizada para se referir a um grupo de pessoas que votava tradicionalmente um determinado candidato. Todos esses processos continham, a maioria deles, e com frequência, continham fraudes eleitorais, que eram geralmente investigados pela CVP, que é a Comissão Verificadora de Poderes. Só que, em muitos momentos, essa própria instituição, a CVP, que vai ser responsável por fraudar os resultados das eleições, de forma conveniente a aqueles candidatos que eles prefeririam. Mandonismo, como o termo já deriva da palavra mandar, do verbo mandar. Então, seria a prática de que os grandes e poderosos coronéis mandavam a população votarem em quem eles quisessem. Por exemplo, isso era possível graças ao mecanismo desse período que era o voto aberto. Então a população ela ia votar, mas o voto ele era aberto, ou seja, se o eleitor votasse no candidato A ou no candidato B, todo mundo ficava sabendo em quem votou. Por isso existiam ameaças, pressões. Os coronéis, que eram lideranças políticas regionais, que tinham aí inclusive um aparato policial, militar, com armas ao seu entorno, pressionavam os eleitores para que a população votasse naqueles nomes que eles queriam. Isso vai gerar o chamado voto de cabresto, que é o que essa imagem está retratando aí, que é um político que está arrastando o eleitor à urna para ele votar em quem o eleitor quer. Então, a prática do voto de cabresto é essa, em que mesmo com a república, mesmo com uma certa democracia, o eleitor ainda fica impedido de exercer o seu pleno direito de voto. Por quê? Porque o voto é aberto. Então, existiam pressões, ameaças.
Então acabava que o eleitor ficava censurado de votar naquela pessoa que talvez ela realmente queria votar. Era por isso que sempre os mesmos venciam, porque era aí um looping infinito nessas ações. E faltou nessa expressão que é o juiz nosso, que o nome já diz, nosso juiz. Então é o cara lá que está no judiciário, só que vai advogar em favor nosso, não de acordo com o que manda a lei, do que pede a justiça, mas de acordo com os meus interesses, de acordo com os interesses de uma elite política, né? Então, por isso a expressão juiz nosso. Ou seja, a partir aí dessas 5 expressões, nós temos aí uma ideia geral, ampla, do que foi a política nesse momento da República Oligárquica, marcada por fraudes, por censuras, por pressões, por violações de direitos eleitorais. Então, quer dizer, uma série de problemas. Então, é importante que a gente tenha isso em mente para entender aí o decorrer desta temática. Aspectos políticos ainda. Abalos na política oligárquica, a disputa de 1909. Então, aí temos entre todas essas questões, um exemplo principal, que foi uma disputa entre a campanha do Hermes da Fonseca e do Rui Barbosa. Acontece que ela é interessante de ser destacada porque nós já vimos na Primeira República, chamada de República da Espada, que 2 militares foram os 2 primeiros presidentes da República do Brasil. O primeiro, que foi inclusive que proclamou, que era o Marechal Deodoro da Fonseca, e o segundo, Floriano Peixoto. Agora, depois do Floriano Peixoto, foi escolhido para o cargo o Prudente de Moraes, civil. Agora, novamente, um militar tenta assumir a presidência, na pessoa do Hermes da Fonseca, que vai concorrer contra o Rui Barbosa, que é, inclusive, um literário bastante conhecido aí. Então, essa campanha vai tomar um ar diferente, vai ser uma campanha de um militar versus um civil. E o Rui Barbosa vai apelar pela campanha civilista, ou seja, ele vai falar, gente, nós já tivemos aí 2 militares à frente do Brasil governando na República. Chega, vamos escolher um civil para a presidência. E o Hermes da Fonseca, em contrapartida, adota um discurso obviamente diferente do Rui Barbosa e sai vitorioso. Existe então a vitória do Hermes da Fonseca, ele ganha para ser presidente e fica de 1910 a 1914. O Hermes da Fonseca, militar que era, portanto, centralizador e um viés autoritário, vai procurar realizar a política das salvações, que foi uma estratégia de tirar em determinadas províncias, em determinados estados, coronéis, agentes políticos que tinham um destaque muito grande naquela região. Então, o Hermes da Fonseca, para desmobilizar uma possível oposição, ia lá numa região que tinha uma liderança muito forte, que era contrária ao seu governo, e retirava essa liderança do governo. Simples assim, na chamada política das salvações, né? Uma tentativa aí de abafar o poder dos coronéis. Só que vai ter um coronel que o Hermes da Fonseca vai tentar fazer isso e não vai conseguir, porque não era um coronel qualquer, era um grande coronel, poderoso economicamente, poderoso politicamente e mais do que tudo isso, ainda tinha um poder religioso. Por quê? Porque nós estamos falando da figura do padre Cícero, que é até hoje historicamente muito valorizada por muitos fiéis no Nordeste. Só que o padre Cícero, ele era um coronel, ele tinha grandes propriedades de terra, tinha muito dinheiro, influência na política, e o Hermes da Fonseca sabia disso e vai tentar tirar o padre Cícero da região que ele comandava, que era o Juazeiro. E a galera em Juazeiro não deixa isso acontecer. Então, quer dizer, existe o levante de Juazeiro que impede a troca das oligarquias na região de Juazeiro para manter o padre Cícero à frente deste povo. E daí o Hermes da Fonseca sai derrotado dentro dessa política das salvações. Aí do lado temos a imagem do Padre Inciso, como é conhecido até hoje lá no Nordeste.
Aspectos econômicos deste período, é importante que nós saibamos que o café continua o principal produto da pauta de exportação e tanto é o principal produto da pauta de exportação que ele vai estar acima dos interesses dos brasileiros. Quem mandava no Brasil nessa época não era o presidente, era o café. Os presidentes, todos que passam aí à frente do Brasil como governantes, vão estar a serviço único não do povo brasileiro, não da Constituição, mas sim do café e dos cafeicultores, porque eram eles que dominavam a política e a economia neste momento. Tanto é verdade isso que vão realizar o Founding Loan. O Founding Loan é um empréstimo, que o governo brasileiro realiza, que tem como objetivo comprar os excedentes e as sacas de café excedentes. Então, como tinham muitos produtores, muitos cafeicultores produzindo café, porque estava dando, obviamente, dinheiro, se isso de acordo com a lei da oferta e da procura. Se tem muito café no mercado, o que acontece com o preço desse produto? O preço desse produto no mercado externo tende a diminuir conforme aumenta a quantidade dele no mercado. Então, é uma relação inversamente proporcional. E foi o que estava acontecendo. Tinha muito café no mercado, portanto, o preço do café estava baixando. E os cafeicultores não queriam que o preço do café abaixasse, porque eles queriam vender a preços elevados para ganhar mais. E daí, o que o governo brasileiro, que estava a serviço, como eu disse, do café e não do brasileiro, resolve fazer um empréstimo nesse momento, justamente para ter dinheiro para comprar dos cafeicultores as sacas excedentes de café. E aí, quando o governo faz isso, de comprar as sacas excedentes, sabe o que ele usa para fazer esse café? Nada. Ele queima esse café. E ele faz isso só com o objetivo de diminuir a quantidade de café no mercado externo e, com isso, aumentar o seu preço para beneficiar quem? Os cafeicultores. Então, o Founding Loan foi um empréstimo brasileiro que a gente precisa relacionar com o encilhamento, que foi a crise, uma crise acentuada no período ainda da República da Espada e que vai aí ter reflexos numa crise do café. Então, assim, o objetivo disso é comprar os excedentes do café. Renegociação da dívida total, é isso que o Founding Loan faz também, e um novo empréstimo de 10 milhões de libras. Então o Brasil chega lá, na casa Rothschild, lá na Inglaterra, e fala assim, e aí Inglaterra, tudo bem, viu? Você sabe que eu tô aí com uma puta dívida, porque eu acabei aí, tendo que comprar o café excedente dos cafeicultores no Brasil. Então, assim, eu queria ver se a gente não conseguia renegociar essa dívida e eu também ia precisar de mais uma graninha. Daí a Inglaterra fala, opa, vamos renegociar isso daí. Você quer mais uma grana? Beleza, vou te dar 10 milhões de libras. Daí o Brasil fala, nossa, 10 milhões de libras, mas não precisa de tudo isso. Daí a Inglaterra fala, não, Brasil, que isso? Fique à vontade, pode levar. Mas por que a Inglaterra é tão solícita assim? Porque ela queria que o Brasil ficasse dependente dela. Quando você empresta dinheiro para alguém, essa pessoa é dependente sua, né? Então, assim, essa questão do empréstimo gera uma relação de dependência. E era tudo que a Inglaterra queria. Isso daí era dinheiro de pinga para ela. 10 milhões de libras. Para o Brasil, não, mas para a Inglaterra, sim. Então, assim, para ela não custava nada. O que custava era que o Brasil ainda ia ficar dependente dela, né? Então, quer dizer, isso era bom para a Inglaterra e ruim para o Brasil. Convênio de Taubaté, a socialização das perdas, foi isso que eu já tinha adiantado, que é esse processo de queima das sacas do café com o objetivo de equilibrar a oferta e a procura. Então, os governos estaduais, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, interviriam no mercado adquirindo os excedentes dos cafeicultores e queimando, eliminando esse café excedente para, assim, valorizar o produto internacionalmente. Então, quer dizer, é estratégico? Não, é queimar dinheiro público. Imagina, gente, pelo amor de Deus, o governo brasileiro está comprando café que sobrou, queimando esse café só para beneficiar os cafeicultores. Então, quer dizer, é o máximo da dependência de um governo para um grupo, que foi o que aconteceu na República Oligárquica. Quem mandava no Brasil era o café, eram os cafeicultores. Tanto era o café
que outros produtos, outras culturas vão tentar se desenvolver, mas não vão conseguir, né? Por exemplo, a borracha. Por isso que a gente fala do surto da borracha, que surto, né, nesse sentido, é um crescimento rápido, mas também um fim rápido. Também pode ser chamado de o boom da borracha, que é essa ideia de uma explosão mesmo, que é muito intensa, boom, e mais logo termina, né? Então o Brasil, que era o maior, chegou a ser, aliás, o maior produtor de látex do mundo, através da borracha, né, para a produção de borracha, que era utilizado na indústria automobilística. Então, os pneus. Então, estava crescendo a indústria automobilística nesse momento e o látex brasileiro foi exportado para o mundo inteiro para a fabricação de pneus. Em 1887, por exemplo, o país tinha uma produção aí de 17 mil toneladas por ano de látex. Inclusive, nós precisamos relacionar isso à compra do Acre em 1903 e o Tratado de Petrópolis e a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Ou seja, gente, essa observação é só para a gente se atentar de que o estado do Acre, acreditem se quiser, mas o estado do Acre não pertencia ao Brasil nessa época, ele foi comprado. Então, o Brasil comprou o estado do Acre, da Bolívia, mas assim, a preços de banana, eu diria. Qual que foi o objetivo do Brasil na aquisição do Acre? O objetivo do Brasil foi que precisava daquele território para poder escoar a produção de látex. Tinha ainda reserva de látex naquela região e o Brasil estava interessado no Acre, ponto final. E aí, o Brasil interessado no Acre, ele chega para a Bolívia, bota o exército na fronteira e fala: e aí, Bolívia, tudo bem? Então, eu queria comprar o Acre. Daí a Bolívia fala: então, mas o Acre não está à venda. Daí o Brasil fala: não, peraí, Bolívia, você não entendeu. Olha aqui o meu exército na fronteira aqui, prestes a te invadir. Vou repetir então, mas com mais calma. Então, Bolívia, tudo bem? Eu queria comprar o Acre. Daí a Bolívia fala o quê? Ah, tá bom, eu te vendo então. Mas por quê? Porque ou ela vendia ou o Brasil invadia a Bolívia para pegar o Acre, né? Então, quer dizer, ficava mais em conta vender. E nisso, o que o Brasil faz para compensar então essa venda a preço de banana do Acre? O Brasil promete construir uma estrada de ferro que ligava a Bolívia até essa região amazônica, né? Naquela região, com o objetivo de escoar a produção, inclusive da Bolívia, mais facilmente para o Brasil e assim melhorar o comércio lá, etc. e tal. Só que essa estrada de ferro, que é a chamada Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, ela vai demorar muito tempo para ser construída, porque não é uma obra muito fácil você construir, né, uma estrada de ferro numa região que chove religiosamente todos os dias, que é muito úmida, que tem uma mata virgem praticamente, inexplorada, com uma proliferação muito grande de insetos, mosquitos, doenças, epidemias. Então, muitos operários morreram na construção dessa estrada de ferro, por isso ela demorou muito tempo para ficar pronta, e quando ficou, operou durante pouco tempo e logo se sucateou, porque a manutenção é difícil acesso, ela apodrece, vamos dizer assim, de forma mais rápida por conta da umidade, enfim, então praticamente ficou abandonada aí a obra, que demorou um bom tempo para ficar pronta. Em resumo, o que acontece com o surto da borracha? Fracassa. Ou existe um fracasso do surto da borracha, porque o extrativismo vegetal na região amazônica, que é o que o carinha nessa foto está fazendo, né, nesse desenho está fazendo, que é ir achar uma seringueira, ir lá de forma artesanal, procurar ela, começar a extrair o látex. Houve um confronto dessa prática, dessa técnica com as fazendas inglesas na Ásia, no sul da Ásia, que eram os chamados seringais. Então, diferentemente do Brasil, em que a borracha ela era extraída do látex por meio do extrativismo
vegetal, ou seja, era uma mata, era uma floresta, a pessoa ia lá, ia ter que descobrir qual árvore era a seringueira e procurando. Diferente disso, lá no sul da Ásia, eles plantaram uma seringueira atrás da outra. Então, 1, 2, 3, uma fileira de seringueiras. Quer dizer, era muito mais fácil, muito mais prático e com isso eles conseguiram aí uma produção muito maior, fazendo com que o Brasil não conseguisse manter o monopólio da produção de borracha no mundo. Por quê? Porque o Brasil dos cafeicultores não tinha políticas públicas para valorizar o setor da borracha e outros setores de outros produtos também. Então, olha só essa imagem, só para ilustrar aquilo que eu tinha dito. Percebam que são aí seringais, plantar no sistema plantation essa monocultura que é o látex. Então, quer dizer, era muito mais fácil extrair o látex desse jeito do que extrair por meio do extrativismo vegetal, que é aquele em que as pessoas teriam que localizar as árvores, né, que estavam lá plantadas ao acaso na natureza e não enfileiradas propositalmente, né, e concentradas no mesmo espaço. Surto industrial, da mesma forma que a borracha não teve espaço para desenvolver, a indústria também não teve nesse momento. Só vai ter um relativo desenvolvimento, mas vai ser bastante tímido e curto no momento entre 1914 e 1918, que é o período em que a Europa está em guerra e que não pode, por isso, produzir os seus produtos. Então, é necessário que os brasileiros produzam os seus próprios produtos industriais neste período. Então, essa forma de industrialização é chamada indústria substitutiva de importações, que é aquela que ocorre quando, na ausência de importações, por exemplo, a Europa não conseguia importar produtos de lá para cá, porque estava em guerra. Então, o Brasil vai ter que se virar nos 30, como diz o Faustão, e produzir aqui a sua própria indústria. A realidade das fábricas era marcada por trabalho infantil, castigos físicos, longas jornadas de trabalho, violência, abuso, etc. e tal. Ou seja, uma série de problemáticas que vão refletir aí numa série de greves. A mais famosa delas é a greve de 1917, que ocorre em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, e que vai ter aí a influência das ideias socialistas que estavam borbulhando na Rússia neste momento, por meio da Revolução Russa de 1917, e também influência dos ideais anarquistas, por meio da criação de uma forma de sindicato que é o anarcossindicalismo, que não acreditava na relação do Estado como intermediador do trabalhador e do patrão. Ele acreditava, o anarcossindicalismo, que o patrão e o operário poderiam dialogar por si só, sem a participação do Estado. Aspectos sociais, nós precisamos entender de maneira geral que este período é marcado por uma série de protestos e de manifestações populares, como ocorre em Canudos, na Bahia, Incontestado, no Paraná e em Santa Catarina, o cangaço no Sertão, a revolta da vacina no Rio de Janeiro e também a revolta da chibata. Mas todos esses movimentos populares, todas essas agitações sociais vão ter um mesmo desfecho, vão ser fortemente reprimidas pelo governo oligárquico. Então é isso, de maneira geral, que nós precisamos se atentar. Todo movimento popular no período da República Oligárquica será fortemente retalhado pelas forças policiais. Dentre essas agitações, o movimento de Canudos é um dos mais famosos, ocorre de 1896 a 1897. Tinha como líder religioso Antônio Conselheiro, que era um beato e pregador, é um líder messiânico, então vai ter um movimento que vai ter uma forte presença, uma forte influência religiosa num viés que é chamado de messianismo, ou seja, uma figura bem característica, caricata, um pregador religioso que vai aí ter mensagens
vinculadas a Deus e que era o comandante, né, a liderança principal desta região. Em 1893, o Conselheiro, Antônio Conselheiro, e seus seguidores fundaram uma povoação chamada de Belo Monte Canudos. Acontece que o fato de que esse grupo de pessoas havia fundado esse povoado apenas com a intenção de lá viver em espírito de comunidade, em cooperação, para que aumentasse, de certo modo, a qualidade de vida, essa simples atitude fez com que o governo da República Oligárquica pensasse que esses moradores dessa região estivessem aí contestando a República, criticando a República, atentando contra a República. Então o movimento foi visto como uma ameaça à República recém-fundada. E simplesmente por acharem que era uma ameaça até mesmo socialista, na época muitos pensaram, em 1897, depois de 2 ou 3 tentativas, uma expedição militar com 6.000 homens destrói Canudos, né? Então, as tropas do governo militar da República vão lá e destroem Canudos, matam sem cessar crianças, idosos, mulheres e arrasam com esse povoado. O Euclides da Cunha, que era um jornalista que vai inclusive estrear no Brasil esse modelo de reportagem, né, de jornalismo de guerra, ele vai aí ser enviado do estado de São Paulo, pelo estado de São Paulo, para cobrir esses andamentos, né? Então, o jornal O Estado de São Paulo envia como correspondente especial Euclides da Cunha para essa região para relatar o que estava acontecendo, etc. e tal. Depois que ele retoma da viagem, ele pega muitos dos textos que ele havia produzido e escreve Os Sertões, que é uma obra clássica aí da literatura brasileira e que, na verdade, retrata de maneira literária o que aconteceu em Canudos. Então, quer dizer, o que a gente precisa entender desse movimento? Foi um movimento sem nenhuma pretensão de derrubar o governo da República, sem nenhuma aspiração socialista, apenas com o sentido de viver em comunidade, de com isso melhorar a qualidade de vida desse povo, né, dessas pessoas que eram aí bastante sofridas, e o governo da República simplesmente entendeu que isso era uma ameaça, um atentado à República e resolveu aí dizimar essa população. Então, quer dizer, agitação popular, movimentos populares, caso de polícia e repressão. Outro movimento do período que também vai ter um forte apelo religioso nessa pegada messiânica e que vai ocorrer numa região aí de disputa entre os estados do Paraná e Santa Catarina, que tinha como liderança João Maria e José Maria, primeiro João Maria, depois, quando ele morre, aí assume o José Maria, vai ser o contestado, né? Então, assim, a motivação desse conflito foi que pequenos proprietários foram expulsos de suas terras devido à construção de uma estrada de ferro que iria atravessar esses dois estados para ligar o Rio Grande do Sul a São Paulo. E essas pessoas, esses pequenos proprietários que foram expulsos dessas terras, porque a estrada de ferro ia passar lá, acabaram aí formando uma comunidade, que era a comunidade do contestado, e da mesma forma, né, essas pessoas desempregadas ocuparam essa região para não terem onde ir e começaram ali a trabalhar, a cultivar, etc. e tal. Isso foi tido também como uma ameaça à República, e da mesma forma vai ser reprimido pelas tropas do governo. Então nós temos a imagem aí, né, das lideranças do movimento em combate com as tropas do governo brasileiro. Na época nós temos o trem, né, que foi o motivo de conflito de toda essa questão. Nós temos uma araucária, que é uma árvore típica do sul brasileiro, e acima dela nós temos a figura então do João Maria, que foi tido como que um guia espiritual depois da morte dele, né, foi visto como um mártir, um guia espiritual para reforçar essa pegada messiânica e esse
apelo religioso que esse movimento teve no período. Para saber mais, tem um documentário, um filme curtinho no YouTube, né, que chama Guerra dos Pelados, de 1971, que vai tratar dessas questões. Então fica a dica aí, né, quem puder estar assistindo, assista. Cangaço, que ocorre aí entre os séculos 18 e 20 no sertão nordestino. O contexto do cangaço vai ser a pobreza, miséria, falta de esperança e a revolta contra o mandonismo dos coronéis. Então esse cenário de pobreza, de miséria, de fome, de seca vai gerar um banditismo social e, portanto, uma inversão da ordem, no sentido de que não só agora os coronéis botam medo na população, mas também um setor da população, que é o cangaço, começa a colocar medo nos coronéis do sertão. Então, bandos armados causando medo aos coronéis do sertão. Não tinha um projeto político para modificar a realidade do Nordeste, ou seja, a população em si não tinha aí uma afinidade com os cangaceiros, pelo contrário, porque muitas vezes a gente imagina que os cangaceiros eram heróis, eram uma pegada de Robin Hood, assim, que roubavam dos ricos para dar aos pobres. Não, cangaço e cangaceiro não estavam preocupados com a comunidade, estavam preocupados apenas com os interesses particulares dos seus grupos, dos seus bandos. Tanto é que eles, vira e mexe, faziam atrocidades com a população também, com populares, não estavam nem aí por isso. Tem um filme clássico que é, para mim, um dos melhores, se não o melhor filme brasileiro, que é o Auto da Compadecida, e ele retrata muito disso, né? O medo da população com a chegada dos cangaceiros. Então, quer dizer, a população tinha medo. Mas por quê? Porque o cangaço ele não tinha um projeto político para modificar a realidade do Nordeste. Ele estava lá fazendo esses roubos, essas atrocidades, porque estava preocupado com as suas próprias ações. O cangaceiro de todos mais famoso foi o Lampião, que era aí o nascido Virgulino Ferreira da Silva, que é o que está na imagem. Então, quer dizer, nós temos aí, né, retratações do que foi o cangaço e nós temos o desfecho do cangaço. Então, não precisa nem falar o que foi aí o desfecho do cangaço. Uma violenta repressão a ponto de decepar todas as cabeças, né, as cabeças dos membros deste grupo, né, e a do Lampião em especial, ela foi decepada e colocada, hasteada num mastro em praça pública, para funcionar, né, para servir como sendo um exemplo para os outros, né, para que isso não se repita mais. Para saber mais, da mesma forma, tem esse filme aí que chama O Lampião, Rei do Cangaço, um filme um pouquinho mais antigo, de 1964, mas que conta aí como que o Virgulino Ferreira da Silva virou o Lampião, né? Então, quer dizer, é uma problematização de uma realidade contada pelo filme de um indivíduo, que é o Virgulino Ferreira da Silva, mas que acaba se transformando numa alegoria e é também a realidade de centenas de milhares de jovens nordestinos do sertão pernambucano nesse período, né? Então vale a pena ver esse filme também. Lampião, Rei do Cangaço também está disponível no YouTube. Revolta da Vacina, de 1904, acontece no Rio de Janeiro, no contexto de reurbanização do centro urbano do Rio de Janeiro, na intenção de colocar lá saneamento urbano, embelezar pela influência da Belle Époque essa região, né? E vai ter o Bota Abaixo. O Bota Abaixo no centro do Rio de Janeiro é justamente, como o nome diz, bota abaixo todas as construções que haviam no centro do Rio de Janeiro, majoritariamente pobres, que eram os chamados cortiços, que eram habitações onde moravam várias famílias, né? Vários grupos lá, geralmente pobres. Então, assim, dentro desse projeto de reurbanização do Rio de Janeiro, a pobreza não estava contemplada. Então, o que o governante na época faz? Que é o
prefeito Pereira Passos, ele distribui melhor a renda para a população deixar de ser pobre, ou ele elimina a população pobre do centro do Rio de Janeiro e despeja ela nos morros ao entorno do centro? É a segunda opção. Então é aí que nasce a favela, inclusive, quando nesse contexto de reurbanização, de destruição do centro do Rio de Janeiro, de eliminação das populações pobres, essas populações, excluídas desse processo de modernização, se deslocam aí do centro do Rio de Janeiro para regiões periféricas, e essas regiões periféricas não habitadas ainda eram os morros. Então, a partir desse momento que as favelas começam aí a se formar no Rio de Janeiro. E favela, favos, era um tipo de vegetação que dava nesses morros, então por isso que ficou favela. Epidemias como a da varíola estavam aí crescendo, se popularizando neste período, por isso também a necessidade de reurbanizar o centro do Rio de Janeiro, e uma dessas epidemias que mais se alastrava agora era, como eu disse, a da varíola, e nessa época ainda não tinha vacina. A primeira vacina a atuar no Brasil vai ser justamente a vacina da varíola. Vai ser incentivada aí pelo Oswaldo Cruz, que era um médico sanitarista, e que vai decretar a vacinação obrigatória. Acontece que a população pobre do Rio de Janeiro, que já estava aí despejada, que já havia sido despejada das suas casas, quando se vem a notícia de uma vacina obrigatória, e eles nem conheciam vacina ainda direito, que estava surgindo, o que eles pensam? Certeza que o governo quer me matar, Já me despejou. Agora vem com esse negócio aí de vacina, que não sei o que, no Covid, esse negócio aí vai apertar um líquido aí com uma injeção no meu braço. Não, capaz, isso daí o governo está querendo me matar. Então a população se revolta com a obrigatoriedade da vacina e gera toda essa chamada revolta da vacina, esse conflito, Acontece que o problema é que não houve aí uma explicação de autoridades da funcionalidade disso, apenas foi imposta. Aí nós temos uma imagem que retrata um pouco disso, clássica imagem para falar da questão da vacina, que foi um conflito então entre a população e as forças militares no Rio de Janeiro. E nós temos esse meme aí também, que é muito bom, que mostra aí o governo do Rio de Janeiro apenas olhando enquanto a polícia sanitária agarra a população juntamente com Oswaldo Cruz para aplicar obrigatoriamente a vacina. Para saber mais, tem um documentário do Oswaldo Cruz de 2003, que foi aí um grande nome, da história brasileira, da ciência brasileira, um dos precursores do sanitarismo no mundo, estudado não só no Brasil, mas estudado no mundo inteiro. Então vale a pena conhecer mais aí sobre a trajetória do Oswaldo Cruz. Revolta da Chibata ocorre no Rio de Janeiro em 1910, foi uma revolta dos marinheiros que sofriam em grande parte, principalmente aqueles de baixa patente, castigos corporais, e muitos destes castigos corporais eram aí direcionados a marinheiros negros. Então é presente sim essa questão da discriminação e do racismo, se nós considerarmos que em 1910 fazia apenas 22 anos que a abolição tinha ocorrido no Brasil. Então, se nem hoje as pessoas ainda não aprenderam a respeitar os seus semelhantes, quem dirá 22 anos depois do fim da escravidão. Então, muitos desses problemas e desses castigos físicos e corporais tinham como pano de fundo o racismo das altas patentes brancas, majoritariamente, com as baixas patentes predominantemente negras. Então, a liderança do João Cândido, o almirante negro, nesse movimento, vai fazer com que os marinheiros se revoltem e apontem no navio, um canhão dos navios da Marinha para o Rio de Janeiro. E aí o governo é obrigado a negociar com esses marinheiros e promete anistia aos revoltosos. Acontece que governo é governo, e daí o governo rompe o acordo com os marinheiros, prende os líderes do movimento, inclusive o João Cândido, e expulsa mais de 2.000 marinheiros
marinheiros da Armada Brasileira. Aí nós temos a foto, então, do João Cândido e de um outro marinheiro. Para saber mais, isso é muito legal, vale super a pena. Tem uma música que foi composta pelo João Bosco e pelo Aldir Blanc. O Aldir Blanc, como nós sabemos, infelizmente faleceu neste ano de 2020 por conta da Covid-19. Mas ele compôs, juntamente com o João Bosco, uma música em homenagem ao João Cândido, o Almirante Negro. Então chama O Mestre Sala dos Mares e vale super a pena conferir. Um trechinho da música diz: não esquecemos jamais, salve o navegante negro, que tem por monumento as pedras pisadas do cais. Essa música, que foi composta em 1974, foi censurada na época pela ditadura militar. Então tá aí a música, né, também disponível no YouTube. Bom, chegamos no momento de crise da República Oligárquica, quando novos valores começam aí a surgir no Brasil dos barões de café. Vale destacar, pontuar, né, alguns acontecimentos atípicos que ocorreram aí em alguns governantes deste período da República Oligárquica. Porque veja bem, gente, nós temos aí vários presidentes neste período. Só que não seria muito produtivo se nós ficássemos falando sobre as ações de cada um desses presidentes. Compensa muito mais que a gente aborde os principais pontos na política, os principais pontos na economia, os principais pontos nas questões sociais, como nós vimos esses movimentos, e daí se dedicamos apenas a estar trabalhando algumas particularidades que ocorreram em alguns governos. Por exemplo, como nós já vimos, o Venceslau Braz, em 1914-1918, enfrentou o surto industrial e também aí todas aquelas greves com o operariado movimentado pelo anarcossindicalismo. O Rodrigues Alves, que foi presidente, ficou aí no seu primeiro mandato de 1902 a 1906, enfrentou no seu segundo mandato os desafios da gripe espanhola e morreu de gripe espanhola, inclusive. Epitácio Pessoa, de 1919 a 1922, vai aí ser uma reação republicana, ou seja, ele vai ser eleito não por São Paulo, não por Minas Gerais, mas por um outro estado que vai aí ter toda essa problemática de que não era nenhum dos dois. Então ele vai ser uma reação republicana, uma dissidência dessa estrutura de revezamento de poder que foi a República Oligárquica entre São Paulo e Minas Gerais. O Arthur Bernardes, que fica de 22 a 26, vai estar no período da Semana de Arte Moderna de 1922, vai ver nascer o tenentismo, que foi um movimento de jovens da baixa patente do Exército, que acreditavam no movimento moralizador de defesa do voto secreto e também pelo fim das negociatas políticas, ou seja, eram aí um grupo de militares de baixa patente que tinham, obviamente, um viés conservador, moralizador, defendiam o voto secreto e defendiam também essas fraudes políticas muito comuns no período. O 18 do Forte de Copacabana, inclusive, vai ser um movimento em que esses militares do tenentismo vão aí se levantar contra o governo da República Oligárquica, já anunciando uma fragilidade. E a Coluna Prestes, que se estende de 25 a 27, também foi um movimento contrário ao governo da República Oligárquica, onde pessoas percorreram aí mais de 25 mil quilômetros do sul do Brasil até o norte do país, pregando aí informações contra a República Oligárquica. Tanto é que nós chegamos na Revolução de 1930, que foi quando saiu o café com leite e entrou o churrasco gaúcho, ou seja, esse esquema de revezamento de poder entre São Paulo e Minas Gerais ele é abandonado e entra agora uma nova figura histórica da política brasileira, que é o Getúlio Vargas, e que vai ter como objetivo contornar, de certo modo, essa crise da República Oligárquica e instaurar aí, uma nova forma de governo. Contexto, crise de 1929, que ocorre nos Estados Unidos, mas que se reflete em todo o mundo, e no Brasil vai gerar uma crise muito forte
no capitalismo e no café, porque as pessoas em crise vão consumir produtos que sejam essenciais e não café. Café é essencial para muitas pessoas, é verdade, mas de certo modo é menos essencial do que outros produtos, né? Então, muitas pessoas vão deixar de consumir café nesse período, isso vai gerar uma crise muito grande no Brasil. Nesse período, quem era o presidente era o Washington Luiz, né, que fica de 1926 a 1930. Washington Luiz foi presidente do estado de São Paulo, agora era presidente do Brasil, e ele é da região de São Paulo, ele é do interior de São Paulo. Então, Washington Luiz vira e mexe, visitava cidades do interior, já veio na minha cidade, em Porto Ferreira, 1925, já foi em Bauru também várias vezes, né? Então Washington Luiz era do interior de São Paulo. E, enfim, na época, Washington Luiz, em 1926 e 1930, vai apoiar o Júlio Prestes, que era paulista, para a presidência. O Júlio Prestes vai concorrer com o Getúlio Vargas, da Aliança Liberal. A gente vai ter esse conflito, né, esse confronto político entre o Júlio Prestes e o Getúlio Vargas nas eleições de 1930, e quem ganha é o Júlio Prestes. A gente tem a vitória do Júlio Prestes, que vai ser extremamente contestada, porque o Getúlio Vargas estava muito mais forte, era muito mais provável que vencesse. Então, a oposição vai alegar que houve uma fraude nesse sentido, né? Então, existe a vitória de Júlio Prestes. E o que vai dar gás para a Revolução vai ser o assassinato de João Pessoa na Paraíba. O João Pessoa, ele era vice do Getúlio Vargas e vai ser assassinado no restaurante lá na Paraíba, inclusive João Pessoa, a capital da Paraíba, por conta disso mesmo, em homenagem a esse cara, né, que foi o João Pessoa. E após esse assassinato, a oposição ganha força e vai começar a articular um golpe que vai se concretizar com a Revolução de 1930, que vai levar essa figura aí que nós temos na imagem ao poder, que é o Getúlio Vargas, iniciando aí a chamada Era Vargas, que foi um longo período da história do Brasil também, em que o Getúlio Vargas esteve como governante. Mas isso é assunto para a próxima aula. Por enquanto, eu agradeço a atenção de vocês, me despeço, muito obrigado pela atenção e até a semana que vem. Tchau!